Porque os Estados Unidos está ficando sem dinheiro. Agora, não é só a classe média dos Estados Unidos que está ficando sem dinheiro, e sim cidades inteiras. 53 das maiores cidades dos Estados Unidos não geram receitas para pagar as suas próprias contas. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa está passando por dificuldades financeiras, ou está endividada ou até falida, ela tem 7 conselhos tradicionais. Primeiro, economize $1.000. Segundo, pague as suas dívidas. Terceiro, tenha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Quarto, invista 15% da sua renda familiar na sua aposentadoria. Quinto, economize para os seus filhos um fundo para as suas faculdades. Sexto, pague a sua casa o mais rápido possível. E sétimo, construa riqueza. Bem, esses são os 7 passos para as pessoas, para cada cidadão americano, tradicionalmente e culturalmente que eles seguem. Agora, quais são os passos para cidades inteiras, para todo o país, para toda a América? Porque quando 53 cidades das principais cidades dos Estados Unidos não conseguem mais pagar as suas próprias contas, isso se torna insustentável e a dívida do país ela só aumenta. E mais uma vez alcança o patamar histórico de mais de 34 trilhões de dólares. Isso é um problema realmente grande que afeta a vida de todo cidadão americano. E essas grandes cidades elas têm um grande problema de fluxo de caixa, porque enquanto as cidades forem sustentáveis, com o passar do tempo, essa dívida ela só aumenta. E foi encontrado 75 cidades que tinham um total de 307 bilhões de dólares em ativos para pagar as suas contas. Mas a sua dívida, incluindo promessas de benefícios de reformas, totalizava 595 bilhões de dólares, quase que o dobro da sua geração de renda. E quando uma cidade ela não pode mais pagar as suas contas, ela tem que conseguir dinheiro em algum lugar. Então ela precisa aumentar mais os seus impostos, afetando ainda mais o cidadão americano para tentar fechar a conta. E mesmo assim, elas não estão conseguindo. E aqui acontece uma série de consequências. As estradas ficam cheias de buraco, ruas sujas e os serviços do governo ficam cada vez mais ineficientes, justamente porque eles não têm dinheiro para pagar os seus trabalhadores ou contratar mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar vários pontos que está fazendo a dívida americana subir cada vez mais e como tudo isso nos afeta como investidor. Primeiro, nas cidades americanas há 2 tipos diferentes de distinções. Eles pegam esse número negativo e o dividem por todas as pessoas que vivem naquela cidade. E o resultado é um número chamado de número de carga tributária. E também do lado oposto, se uma cidade ela tem mais dinheiro sobrando, depois que suas contas elas são pagas, eles pegam esse número positivo, dividem-no pela quantidade de habitantes que tiverem naquela cidade específica. E o resultado é o número excedente do contribuinte. E no total das 75 cidades que foram analisadas, em todo os Estados Unidos, 53 delas foram dadas um status de carga tributária insustentável. Em outras palavras, elas devem 288 bilhões de dólares. E se não forem implementadas políticas eficientes, essas cidades vão ficar contribuindo cada vez mais para o aumento da dívida americana. E com isso dito, a coisa está ficando pior ainda. Se atribuir a uma cidade uma nota de AF, que antes havia um excedente de 10 mil dólares por pessoa, onde a carga antes era 20 mil dólares ou mais por pessoa. Quando a gente analisa as notas dessas cidades, elas são péssimas, contextualizando as exigências dos Estados Unidos e essas notas. Exemplo, imagina que essas 75 cidades são estudantes e estão dentro de uma sala de aula e vão receber as suas notas. 5 desses alunos teriam uma nota baixa e estariam totalmente reprovados. 22 deles teriam uma nota D, 26 deles teriam uma nota C, 21 deles teriam uma nota B e apenas um deles teria uma nota A. As 5 melhores cidades, que foram Washington, Irving, Plano, Lincoln, Oklahoma, e as 5 piores foram Nova York, Chicago, Honolulu, Filadélfia, Portland. E o grande ponto que eu quis mostrar aqui é que todas elas têm dívidas das principais cidades americanas. E para a gente saber disso, a gente tem que entender como essas cidades gastam e ganham dinheiro. E quando se trata de gastar dinheiro, é óbvio que é muito caro todos os gastos de uma cidade. E a cidade mais cara, que foi Nova York, carregando uma dívida total de 177 bilhões de dólares. E a dívida por contribuinte por cidadão americano
é de 61 mil dólares. E aqui está um pouco dos seus gastos como cidade e os motivos para ela ter uma dívida gigantesca dessa. Ela opera 1.700 parques, 217 bibliotecas, 472 estações de metrô, 177 mil unidades habitacionais acessíveis, que são seus imóveis para habitação. Isso é alguma das coisas que a cidade de Nova York gasta. Ou seja, é muito dinheiro que ela tem que pagar para administrar e operar esses serviços. E não só isso, como muitos e muitos outros gastos, como custo de energia e várias coisas associadas a isso. Isso é óbvio que a cidade tem que ganhar muito dinheiro para financiar tudo isso. E uma das formas que a gente já conhece é aumentando os impostos, que é uma das coisas de a cidade ganhar dinheiro. E a segunda coisa, que é onde está a dívida de fato, é criando os chamados títulos municipais. E fica a pergunta, o que são esses títulos municipais? E é basicamente a mesma coisa do Tesouro Direto no Brasil, porém sendo ali no município, na cidade americana. Um exemplo, quando o investidor investe no Tesouro Direto no Brasil, ele está investindo no Brasil via título público. E o Brasil ele usa esses recursos para financiar os seus gastos públicos com esse dinheiro do investidor. Porém, em troca ele tem que recompensar o investidor com uma taxa de rendimento. Cada título ele tem um vencimento e no final do vencimento o Brasil paga todo o dinheiro emprestado mais os juros. Em Nova York praticamente é a mesma coisa. A cidade de Nova York vende esses títulos municipais para financiar muito desses projetos e atualmente para financiar a sua dívida, já que a sua arrecadação com impostos não dá para pagar os seus gastos. E a maneira que Nova York encontrou para fechar a sua conta artificialmente foi criando esses títulos municipais. Mas a grande questão é que ela fecha a conta contraindo mais dívida, aumentando cada vez mais a sua dívida como cidade. E o grande risco é os juros e a insustentabilidade. Porque é a mesma coisa, quando Nova York vende um título municipal para o investidor, e no período do vencimento ela tem que devolver todo o dinheiro emprestado que ela pegou com esse investidor, mais os juros. E é nesses juros que a cidade vai se endividando cada vez mais, porque essas cidades elas emitem milhões desses títulos municipais. E outra questão é que você, como investidor, pode escolher a data de vencimento desses títulos. Se você escolher esses vencimentos para um longo prazo e carregando esses títulos por anos, Nova York pagará mais juros ainda, e o que contribui para aumentar a sua dívida ainda mais. Agora, observa isso. Atualmente, todas elas são uma pirâmide, assim como o país completo dos Estados Unidos. Porque a dívida, saindo do contexto de cidade e olhando para um olhar mais amplo, a dívida americana de 34 trilhões de dólares já está com a previsão de chegar a 50 trilhões de dólares em 10 anos. Agora, uma observação aqui. Tudo isso que eu estou falando agora é até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E para mudar esse quadro, o governo dos Estados Unidos teria que implementar várias políticas sérias para combater essa dívida, para que ele mude o seu quadro atual de insustentável para sustentável. Mas o problema ele vai muito mais longe, porque eles passam dados públicos que estão distantes de ser os dados reais, porque na verdade eles ocultam os dados reais. E tudo isso não acontece por acaso, foi projetado de propósito. Em Nova York, as autoridades municipais relatam que a cidade deve 96 bilhões de dólares, mas na verdade na contabilidade foi descoberto que a dívida da cidade é quase que o dobro, de 177 bilhões de dólares. E outra questão é que não é só a cidade de Nova York que faz isso. Várias outras cidades americanas também fazem isso. E quanto mais você vai se aprofundando, você vê que a coisa vai ficando cada vez pior. E outra coisa bem importante a se considerar é algo chamado de fundo de pensão. Os fundos de pensão são apenas um montante de dinheiro nos quais tanto as empresas como os trabalhadores investem. O dinheiro acumulado nos fundos de pensão é investido em vários ativos, incluindo ações, títulos, imóveis e outros instrumentos financeiros, com o objetivo de gerar retornos ao longo do tempo. O fundo de pensão é um tipo de investimento coletivo que acumula capital com o objetivo de fornecer renda aos seus participantes na aposentadoria. Os fundos de pensões eles são muito importantes para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, eles detêm 5,3 trilhões de dólares em ativos que pagam milhões de aposentados.
que paga um valor de 334 bilhões de dólares todos os anos. Agora olha isso, em várias cidades dos Estados Unidos, os fundos de pensões eles estão muito mais baixos e deveriam estar em 100%. E o que isso significa é que muita gente vai ficar sem receber as suas aposentadorias, o que isso leva uma cidade inteira à falência, que foi exatamente o que aconteceu com a cidade de Detroit em 2013. E o motivo foi que a cidade não tinha mais dinheiro para pagar os seus aposentados. Agora aqui, a coisa começa a piorar ainda mais. Eu vou mostrar uma sequência de gráficos e de dados que a dívida dos Estados Unidos tem projeção para crescer cada vez mais e que a economia americana é totalmente insustentável. Agora, todos esses problemas que os Estados Unidos estão passando é bem complicado. Agora, para mim, não me parece tão complicado assim, porque apenas gaste menos dinheiro do que a cidade ganha e você nunca se endividará. Porque se eu fosse o prefeito de uma cidade, nunca gastaria mais do que a cidade ganha. E assim, a cidade nunca se endividaria. Agora, a dívida é sempre uma coisa ruim? E a resposta é não. Só vale a pena construir dívida em um único cenário, onde o retorno que aquela dívida traz é maior do que os juros. Porém, não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. As cidades elas perdem para os juros e ficam totalmente insustentáveis. E elas gastam mais do que ganham e contraem mais dívida ainda para pagar as suas dívidas atuais e contrair mais juros ainda e ter uma dívida crescente com o passar do tempo. A dívida americana, nos modelos que ela se encontra hoje, ela é impagável, porque o seu déficit fiscal está em uma trajetória totalmente insustentável. E é aqui que o negócio começa a piorar ainda mais. Os números são assustadores. Primeiro, a dívida americana ela rompe topo histórico e bate recorde novamente, superando os 34 trilhões de dólares. Quando você observa a curva da dívida nesses últimos 4 anos, ela vem subindo a uma velocidade nunca vista antes em toda a história dos Estados Unidos. Agora, olha quanto os Estados Unidos estão pagando de juros carregando uma dívida desse tamanho. Eles estão pagando mais de 1 trilhão de dólares somente em juros. E para você ter uma ideia no tamanho desses juros, é o equivalente à riqueza de Elon Musk e mais de 5 vezes. E para você ter uma ideia mais próxima do tamanho desses juros, esses juros anualmente dava para comprar empresas inteiras como Petrobras juntamente com Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e várias empresas da Bolsa de Valores brasileira. Tem alguns economistas que acreditam que o Fed vai inflacionar tanto o valor do dólar que vai gerar uma inflação de 2 a 3 dígitos, possivelmente uma hiperinflação, e que isso geraria um abandono total do dólar americano. E uma inflação desse tamanho é para tentar pagar a sua dívida nacional. É um cenário possível, que é um cenário parecido com o que aconteceu na Venezuela, que foi o que Maduro fez com a impressão de dinheiro, que destruiu a maior parte do valor dos bolívaros venezuelanos, onde chegou ao nível que papel higiênico valia mais do que o próprio papel moeda. E toda a hiperinflação ela destrói o valor monetário de uma moeda fiduciária, que é um cenário que é possível de acontecer. Mas eu acho particularmente que é difícil esse cenário acontecer, porque para isso acontecer, os Estados Unidos teriam que despejar a sua inflação no mundo inteiro, como o dólar é uma moeda de reserva global. Isso refletiria no abandono total do dólar americano como moeda de reserva global para todos os países do mundo inteiro. Agora, nós, como investidores, o que fazer e como se proteger disso tudo? Também de um possível eventual calote dos Estados Unidos. Primeiro, é não investir em títulos dos Estados Unidos de um período muito longo, entre 5 a 10 anos, porque em 10 anos pode acontecer muita coisa, porque essa dívida pode já estar rompendo os 50 trilhões de dólares e evitar se expor demais ao tesouro americano, que está nessa trajetória fiscal insustentável, nesse período onde há incerteza no tesouro dos Estados Unidos. E é interessante olhar para empresas com balanços sólidos, empresas robustas, com bastante caixa, e empresas que têm características globais que suas receitas não vêm unicamente dos Estados Unidos, porque em grandes crises, as empresas que sobrevivem são essas empresas que estão bem preparadas. E outros ativos é o Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem características como se fosse um ouro digital, porque em tempos onde há incerteza nos governos,
é bom ter um pouco de Bitcoin. Porque aqui uma observação, a dívida americana ela é um grande problema, mas não tem como a gente saber o tempo exato que isso vai acontecer. Mas fato é que o governo americano, em algum momento, ele tem que rever esse déficit que vem crescendo a cada dia e evitar aquelas empresas que elas estão muito posicionadas na economia americana. Um exemplo disso é a Berkshire Hathaway, que é a empresa de Warren Buffett, porque ela tem investido no Tesouro Americano 189 bilhões de dólares, financiando assim a dívida americana. Porque se acontecer um possível calote americano, essas empresas que estão muito expostas ao Tesouro Americano é as que recebem os maiores impactos. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.